Em um mundo onde as aparências muitas vezes falam mais alto que a essência, quantas vezes já nos sentimos invisíveis, desvalorizados, apenas por não pertencermos a um determinado grupo? Ronaldo, um eletricista de 35 anos, carrega consigo não apenas as ferramentas de seu ofício, mas também o peso de uma vida inteira, marcada por desafios e superações. Após um longo dia de trabalho, com o uniforme manchado de óleo e graxa, ele decide entrar em um restaurante de luxo em São Paulo, buscando um simples café para relaxar. No entanto, logo se depara com olhares de desprezo e sussurros maldosos. A rejeição se materializa quando o gerente, com um tom arrogante, o expulsa dali, alegando que o ambiente não era apropriado para pessoas como ele. Essa cena se repete em muitos lugares, mas para Ronaldo, cada palavra é um golpe doloroso que reaviva suas inseguranças. São Paulo, uma metrópole vibrante, pulsante de sonhos e realidades contrastantes, serve como o cenário para essa história. O restaurante, com mesas elegantemente dispostas e um ar de exclusividade, contrasta brutalmente com a vida simples de Ronaldo, que sempre trabalhou duro para sustentar sua família. Ele sonha em um dia abrir sua própria empresa, mas a dura realidade e o preconceito que enfrenta diariamente parecem apagar essa esperança. A humilhação no restaurante não é apenas uma questão de classe social. É um ataque à sua dignidade, uma ferida aberta que o faz questionar seu valor. O que ele não esperava era que, em meio a essa situação constrangedora, um deputado federal, Nicolas Ferreira, estivesse ali, sentado a poucos passos. Testemunhar a cena de injustiça o indigna e o impulsiona a agir. Ao convidar Ronaldo para se juntar a ele e pagar não só o café, mas um jantar completo, Nicolas não apenas desafia as normas sociais, mas também acende a chama da esperança no coração de Ronaldo. Essa intervenção não é apenas um ato de solidariedade, é o início de um movimento que irá repercutir por todo o país, trazendo à tona discussões sobre preconceito e dignidade humana. O dia mais humilhante de Ronaldo se transforma em um marco de superação, mostrando que um único ato de coragem pode mudar vidas e abrir portas para um futuro mais justo. Ronaldo, após o inesperado convite do deputado Nicolas, sente uma mistura de gratidão e desconfiança. A vida o ensinou a ser cauteloso e agora, diante desse novo aliado, ele se vê em um dilema. Enquanto se senta à mesa, a atmosfera do restaurante, antes opressora, parece agora um palco onde suas inseguranças dançam. Nicolas, por sua vez, é um político carismático, mas também enfrenta seus próprios desafios. Ele luta contra a imagem de um homem privilegiado que muitos acreditam não compreende as realidades da classe trabalhadora. Essa relação instável entre eles se revela uma fonte de tensão. Durante o jantar, Ronaldo começa a abrir seu coração sobre suas aspirações e a dura realidade de seu dia a dia. Porém, a cada palavra, ele sente a sombra do desprezo que recebeu anteriormente. O medo de ser novamente marginalizado o impede de se entregar completamente à conversa. O deputado, percebendo essa hesitação, tenta suavizar o ambiente, compartilhando suas próprias lutas e decepções em um mundo político repleto de superficialidades. Essa vulnerabilidade cria um espaço para que Ronaldo sinta que talvez ele não esteja tão sozinho quanto pensava. No entanto, a alegria do encontro é rapidamente ofuscada por novas dificuldades. Nicolas convida Ronaldo para um evento de arrecadação de fundos que visa promover a inclusão social. Mas o eletricista hesita. Ele teme ser o pobre coadjuvante em uma história que não é sua. A pressão social, as expectativas e o medo de ser ridicularizado novamente começam a pesar sobre ele. A insegurança se intensifica quando ele se depara com antigos conhecidos que, em momentos de dificuldade, não hesitaram em menosprezar suas conquistas.
A relação entre Ronaldo e Nicolas se torna mais complexa quando uma jornalista, Ana, também presente no evento, começa a investigar a vida de Ronaldo. Ela o vê como uma peça interessante para sua matéria sobre desigualdade social, mas isso faz Ronaldo se sentir como um objeto em vez de um ser humano. A conexão que começou a se formar entre ele e o deputado é testada, e a desconfiança de Ronaldo em relação às intenções de Nicolas cresce. Ele se vê em uma encruzilhada: aceitar a ajuda e se expor, ou recuar e proteger-se de novo. As emoções se agitam dentro dele e ele sente que cada decisão que toma pode moldar seu futuro. O medo da rejeição, a ansiedade por um novo começo e a pressão de ser um símbolo de mudança geram uma tempestade interna. Ronaldo compreende que, para superar os desafios impostos pela sociedade, ele precisa confrontar não apenas os outros, mas também suas próprias crenças e medos. A jornada está apenas começando, e ele percebe que a verdadeira luta será interna, assim como externa. Ronaldo, enquanto refletia sobre o convite de Nicolas, começou a sentir uma pressão crescente. A ideia de se expor em um evento de arrecadação de fundos o atormentava. Ele se lembrava de como, em outras ocasiões, havia sido ridicularizado por sua condição, e essa memória o paralisava. A insegurança se transformava em um peso insuportável, e ele se via lutando contra a vontade de desistir. O que antes parecia uma oportunidade, agora parecia um campo minado. A dinâmica entre ele e Nicolas começou a se deteriorar quando a jornalista Ana fez uma abordagem que Ronaldo não esperava. Em uma conversa casual, ela mencionou que estava interessada em explorar a vida dele não apenas como uma história de superação, mas como um exemplo das falhas do sistema. O tom de Ana era provocativo, e Ronaldo percebeu que ela não se importava com sua realidade, mas sim com a narrativa que poderia criar em torno dele. Isso alimentou suas inseguranças e a desconfiança em relação ao deputado. Ele se perguntou se Nicolas estava realmente interessado em ajudá-lo ou se era apenas mais um personagem em sua própria peça. A situação ficou mais complicada quando Ronaldo soube de uma nova proposta de Nicolas para um projeto que poderia beneficiar a comunidade. No entanto, ele descobriu que o deputado pretendia usar essa proposta como uma ferramenta de campanha, algo que o faria se sentir como uma marionete manipulada para agradar a opinião pública. Essa revelação foi um divisor de águas. A amizade que estava se formando começou a parecer uma armadilha, e Ronaldo se viu em um dilema ainda maior. O peso das expectativas e a pressão social começaram a afetá-lo profundamente. Ele se tornou mais recluso, evitando as reuniões com Nicolas e os eventos sociais. A angústia o consumia e ele percebeu que estava se afastando não apenas do deputado, mas também de suas próprias aspirações. Mesmo quando tentava se convencer de que deveria lutar por uma mudança, a dúvida se infiltrava em sua mente. O que ele realmente desejava? Ser um símbolo de mudança ou viver sua vida em paz? Enquanto isso, Nicolas, percebendo a mudança de comportamento de Ronaldo, começou a se sentir frustrado. Ele tentava chegar mais perto, mas sentia que cada tentativa era rechaçada. A pressão política que enfrentava também aumentava, e ele se via lutando para manter a imagem de um líder que se importa, enquanto lidava com os desafios de sua própria vida pessoal. A conexão entre eles parecia uma ponte frágil, prestes a desmoronar sob o peso de suas inseguranças. O evento se aproximava, e à medida que o dia se tornava real, Ronaldo sentia que precisava tomar uma decisão. A cada momento, a tensão aumentava. Ele sabia que a escolha que fizesse poderia não apenas definir seu futuro, mas também o de muitos ao seu redor. A luta interna era palpável e ele se viu em um ponto crucial, onde o medo de falhar poderia ser superado pela determinação de se reerguer e lutar, não apenas por ele, mas por todos que representava. A transformação estava à beira de acontecer,
Mas o caminho estava repleto de armadilhas e incertezas. Ronaldo estava em casa, cercado por uma atmosfera de incertezas, quando recebeu uma ligação inesperada de Nicholas. O deputado estava agitado, a voz trêmula, e logo Ronaldo soube que um evento trágico havia ocorrido em sua comunidade. Um incêndio devastador atingira um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade, deixando muitas famílias desabrigadas. As notícias se espalharam rapidamente e a indignação tomou conta das redes sociais. Nicholas, em sua posição de liderança, sentia a pressão para agir, mas o que mais o preocupava era a possibilidade de Ronaldo se sentir culpado por não ter sido parte da solução. Ao ouvir sobre a tragédia, Ronaldo sentiu um turbilhão de emoções. A culpa e a tristeza se entrelaçaram em seu peito, mas, ao mesmo tempo, uma chama de determinação começou a arder. Ele percebeu que, apesar de suas inseguranças, havia uma oportunidade de fazer algo significativo, algo que poderia realmente impactar a vida das pessoas. A ideia de ser apenas um símbolo de superação começou a parecer insuficiente diante da necessidade urgente de ação. Movido por um impulso inesperado, Ronaldo decidiu que não poderia ficar à margem. Ele se lembrou de como a solidariedade havia sido uma força poderosa em sua própria vida e sentiu que era hora de retribuir. Com uma clareza renovada, ele começou a planejar uma campanha de arrecadação de fundos e doações para ajudar os afetados pelo incêndio. O evento que antes o apavorava, agora se transformou em uma plataforma para algo maior do que ele mesmo. Seu coração estava acelerado e uma nova sensação de propósito tomou conta de seu ser. No entanto, essa decisão não veio sem desafios. Ronaldo sabia que precisaria enfrentar não apenas suas próprias inseguranças, mas também a possibilidade de se expor mais do que nunca. Ele se lembrou da jornalista Ana e de suas intenções questionáveis, mas ao mesmo tempo decidiu que não permitiria que isso o impedisse. A urgência da situação o empurrou para frente e ele se comprometeu a trabalhar com Nicholas, apesar de suas dúvidas sobre suas verdadeiras intenções. O evento se transformou em um marco, não apenas para a comunidade, mas também para a relação entre Ronaldo e Nicholas. Com a nova pressão sobre os dois, eles foram forçados a se unir de uma maneira que nunca haviam imaginado. Ronaldo reconheceu que, para que sua voz fosse ouvida, precisava confiar em Nicholas, mesmo que isso significasse enfrentar seus medos. Essa nova dinâmica criaria um novo espaço para a amizade deles, mas também levantava questões sobre honestidade e intenções que precisariam ser abordadas em breve. A expectativa pelo evento crescia e a cidade começava a se mobilizar. As pessoas estavam dispostas a se unir em nome da solidariedade, e Ronaldo foi inundado por uma onda de apoio e encorajamento. Ele viu que, ao se abrir para a vulnerabilidade, poderia inspirar outros a fazer o mesmo. A ideia de se tornar um símbolo de mudança não o assustava mais. Agora parecia uma oportunidade de empoderar outras vozes e trazer à tona questões que precisavam ser discutidas. Enquanto os preparativos avançavam e o dia do evento se aproximava, Ronaldo sentia que havia cruzado um ponto sem volta. Ele estava prestes a enfrentar não apenas a sua luta interna, mas também a própria essência das relações que o cercavam. A tensão estava no ar, e ele sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A conexão entre ele e Nicholas, agora mais frágil e complexa, poderia ser testada de maneiras que eles nunca haviam previsto. O que antes parecia um campo minado, agora se transformava em um campo de possibilidades. E Ronaldo estava determinado a não deixar essas oportunidades escaparem de suas mãos. O dia do evento finalmente havia chegado, e a praça central da cidade estava repleta de pessoas que se uniram em solidariedade. Banners coloridos e cartazes clamavam por ajuda e esperança, enquanto a música animada reverberava pelo ar.
No entanto, por trás da energia vibrante, Ronaldo sentia um peso crescente em seu peito. A pressão de fazer tudo certo e de ser a voz da mudança pesava sobre ele. A presença de Nicholas ao seu lado, embora confortante, também trazia à tona suas inseguranças. Ele sabia que a relação deles estava em um ponto crítico e qualquer deslize poderia provocar uma ruptura irreversível. Quando chegou a hora de Ronaldo subir ao palco, ele hesitou. O microfone estava diante dele e o olhar de milhares de pessoas o fixava, esperando que ele falasse algo que pudesse acender uma chama de esperança. A lembrança do incêndio e das famílias que perderam tudo o assombrava. Ele respirou fundo, sentindo o murmúrio da multidão se transformar em um silêncio expectante. Neste momento, ele compreendeu que sua maior luta não era apenas contra suas inseguranças, mas também contra a desconfiança que sentia em relação a Nicholas. O deputado, por sua vez, parecia nervoso, mas estava ali, pronto para apoiá-lo. Ronaldo começou a falar e as palavras que antes pareciam tão difíceis começaram a fluir. Ele compartilhou sua própria história de superação, conectando sua experiência pessoal com a urgência da situação. Ele falou sobre a importância da solidariedade, da empatia e de como juntos poderiam reconstruir não apenas os lares, mas também a esperança da comunidade. Enquanto falava, viu Nicholas assentindo e isso lhe deu um impulso. No entanto, no fundo de sua mente, uma dúvida persistia. Até que ponto Nicholas estava realmente comprometido com a causa? A tensão aumentou quando um grupo de manifestantes começou a se agitar na parte de trás da praça. Eles estavam insatisfeitos com a resposta do governo e exigiam ações imediatas. A situação rapidamente se tornou caótica. Ronaldo viu Nicholas ser cercado por alguns deles e a ansiedade tomou conta dele. Ele percebeu que, para que a mensagem de solidariedade e união fosse ouvida, era crucial que eles se unissem, não apenas como figuras públicas, mas como aliados genuínos. Sem pensar duas vezes, Ronaldo desceu do palco e foi em direção ao tumulto. Ao se aproximar, ele sentiu o coração acelerar, mas não podia deixar que o medo o paralisasse. Ele se colocou entre Nicholas e os manifestantes, levantando as mãos em um gesto de calma. "Estamos aqui para ajudar", gritou. "Não é hora de nos dividirmos, mas de nos unirmos por aqueles que mais precisam." A multidão parou e, por um breve momento, o silêncio tomou conta do lugar. Ronaldo então se virou para Nicholas e, em um momento de vulnerabilidade, disse: "Confie em mim. Vamos fazer isso juntos." A sinceridade em suas palavras fez com que Nicholas relaxasse e ele assentiu, reconhecendo que a amizade e a confiança eram essenciais para enfrentar aquele desafio. Juntos, eles começaram a dialogar com os manifestantes, ouvindo suas preocupações e propondo um plano de ação que incluía a criação de um comitê de emergência para lidar com a situação. A transformação da tensão em diálogo gerou um efeito inesperado. A multidão passou de hostil a receptiva e os ânimos começaram a se acalmar. Ronaldo percebeu que a verdadeira força vinha da união e a amizade entre ele e Nicholas se solidificou naquele momento, mostrando que, mesmo em meio a desconfianças, a cooperação poderia gerar mudanças reais. Ao final do dia, Ronaldo sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Ele havia enfrentado seus medos mais profundos e, ao fazer isso, não apenas ajudou a sua comunidade, mas também redefiniu seu papel dentro dela. A vitória não foi apenas sobre o incêndio e a crise social, mas sobre a capacidade de se abrir para a vulnerabilidade e a força que vem da solidariedade. O evento não apenas arrecadou doações, mas também uniu a comunidade de uma forma que Ronaldo nunca imaginou ser possível. A jornada de superação continuaria, mas agora ele sabia que não estava sozinho. Após o evento, a Praça Central ainda vibrava com a energia da solidariedade, mas agora havia um novo sentimento no ar: a esperança. Ronaldo sentiu que sua voz, antes hesitante, agora ressoava mais forte do que nunca.
O impacto de sua decisão de se colocar entre Nicholas e os manifestantes reverberou na comunidade. As pessoas começaram a se reunir para discutir formas de ajudar aqueles que haviam perdido tudo no incêndio. O comitê de emergência que Ronaldo e Nicholas estabeleceram funcionou como um catalisador para a ação, unindo vizinhos e amigos em torno de um propósito comum. Ronaldo refletiu sobre a jornada que o trouxe até ali. Ele percebeu que sua luta não era apenas interna, mas também uma busca por aceitação e confiança. O medo de falhar havia sido superado pela coragem de agir. Ele se lembrou das noites em que duvidou de si mesmo e de como, naquele dia, encontrou força não apenas em suas palavras, mas no apoio genuíno de Nicholas. A amizade que antes parecia frágil, agora estava solidificada em um propósito maior. Nicholas, por sua vez, também passou por uma transformação. Ele percebeu que a política não era apenas sobre discursos e promessas, mas sobre ouvir as vozes da comunidade e agir de acordo. A conexão que formou com Ronaldo o fez entender a importância da empatia e da verdadeira solidariedade. Juntos, eles se tornaram uma força poderosa, e a confiança que Ronaldo depositou nele foi um divisor de águas. Enquanto a cidade começava a se reerguer com doações e apoio mútuo, uma reviravolta inesperada aconteceu. Durante uma reunião do comitê, um representante de uma grande organização não governamental apareceu, oferecendo apoio financeiro e logístico para a reconstrução das casas e da vida das famílias afetadas. Essa ajuda tinha o potencial de mudar tudo, não apenas para os que perderam seus lares, mas para toda a comunidade, que agora se unia em um esforço coletivo. Ronaldo sentiu um misto de alívio e gratidão. O que começou como um evento marcado pela tragédia e incerteza, agora se transformava em uma nova oportunidade de renascimento. Ele percebeu que, mesmo diante de desafios imensos, a união e a amizade eram capazes de gerar mudanças duradouras. A jornada de Ronaldo e Nicholas não apenas tocou suas vidas, mas inspirou muitos a se unirem por um bem maior. Eles aprenderam que a verdadeira força reside na capacidade de se conectar, ouvir e agir em conjunto. A mensagem de solidariedade e esperança que emergiu daquele dia marcaria não apenas suas vidas, mas também o futuro da comunidade. E você, já se sentiu parte de algo maior? Como a união pode fazer a diferença em momentos difíceis? Compartilhe suas reflexões nos comentários. E se essa história ressoou em seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar. Inscreva-se no canal e ative o sino para continuar acompanhando histórias que nos inspiram e conectam. Sua participação é a essência desse espaço.